lugares, mas o meu primeiro trabalho de grande mesmo foi o musical Rei Leão. No Teatro Renault. No Teatro Será Renault. que o dia que eu fui era você? Ela era a Nala jovem. Eu era na ala jovem. E se você foi numa sexta, sábado à noite, numa... Eu não vou lembrar, mas É. eu vou ter que procurar no meu memórias do Olhe lá nas Instagram, memórias. Facebook e tal. Sexta e sábado à noite eu apresentava Eu fui quase duas sempre. vezes. Mas Duas vezes? nossa, porque é lindo demais, cara. Não tem lindo, não Uma é? vez você não vê tudo. Então, Você não tem vê. muita coisa. Tem muitos bichos, muitos É cenários. muita coisa. Era lindo, nossa. E foi o meu primeiro trabalho. E foi minha primeira audição grande, assim, de musical também. É isso que eu ia Então- perguntar, da audição. Como é que foi o Isso. preparo pra essa audição? Como é que foi a audição, Olha. de fato? Ficamos sabendo desse teste, minha tia foi me preparar, todo mundo tava me ajudando. Eu já tive meu curso de primeira vez, então eu já sabia assim, né? Eu sabia como seria ir na frente de uma banca de jurados e tipo, ter que cantar, sabe? Mas eu ainda tava muito nervosa e eu fui mais por experiência. Na verdade, a minha tia, todo mundo tava me levando por experiência, assim. E eu lembro que todo mundo tava assim, é normal, você vai receber muitos nãos, assim, muito mais não do que sim. E eu falei, não, verdade, verdade. Fui, não tinha nem altura, assim, eu era mais alta do que era pra ser, na verdade. E aí eu lembro que eu cheguei na porta, assim, da audição, meio que deu uma afundada, assim, no pescoço pra ver se... Chegou eu de chegava joelho, na assim, Fui de audição. rasteirinha. Eu abracei eles, pode ir, pode ir. Aí deixaram eu fazer o teste. E era muita gente, assim, concorrendo, era muita criança. E eu lembro que era brutal, assim, né? Porque eles são bem Você honestos. tava com quantos anos? Aí eu já tinha 8, eu acho. Já tinha 8, é ótimo. Eu já tava com Ah, 2 daí- anos de carreira, Não, entendeu? daí já tava aqui, ó. Já Muita passado estrada. um pouquinho. Mas tinha passado um pouquinho mais de tempo. E aí, A banca era gringa ou era brasileira? Ou misturada? misturada. Aí mas dá eu- mais medo, né? Sim. E aí tinha uma das pessoas, foi o John, não sei como falar o nome dele, o sobrenome, Stefaniuk. Enfim, É alguma ele? coisa. John Stefaniuk. Grande John. Grande John Stefaniuk. E ele tava lá na banca, tinham coreógrafos e maestros e pessoas incríveis da indústria, só que na época eu não sabia nada, né? Não sabia bulhufas da indústria. Então eu cheguei, eu falei, tem um monte de gente aqui e eu vou ter que cantar. E é Pra isso, essas aí pessoas. cantar a música do Rei Leão, tudo, dançar. Você tinha decorado a música? Você cantou o quê? Eu cantei a música do Rei Leão mesmo. Eles passavam uma folhinha pra gente com a versão deles e tudo mais. E aí eu cantei essas músicas e foram várias fases pro teste do Rei Leão. Teve a fase inicial e eles eram muito, assim, honestos, sabe? Então, você tá fora, assim. Callback era na hora, às vezes. Tipo, vou chamar 15 meninas pra subirem. Aí você sabe que quem subiu passou. Quem não subiu não vai pra casa. Então eu já tava assim... Meu Deus, e deu tudo certo. Eu fui passando, até que no final deu certo. Mas isso tudo não foi num dia só. Durou um tempinho, mas eu não lembro quando. Tá. Aham. Faz muito tempo. Mas era assim, vai pra casa, volta tal dia, outro teste, é isso? Às vezes rolava assim, vários testes no mesmo dia, mas às vezes era vai pra casa e aguarda a nossa ligação. E teve teste de dança também? Teve teste de dança, canto e atuação. Uhum. Teve completo, assim. De atuação era o quê? Era como? Tinha uma cena que eles passavam pra gente e a gente tinha que fazer essa cena. Mas não era nada muito fora do comum, assim, sabe? Era um roteirinho e a gente fazia. E era divertido, na verdade. Eu lembro que pra mim era muito gostoso ainda, porque eu acho que por eu não entender a seriedade da indústria na época, eu meio que levei como uma... tipo um curso, assim, como se eu estivesse numa aula. Acho que isso te ajudou muito. Demais. Sim. Então eu cheguei e tem muita gente. No teatro musical existe muito isso de. As crianças do teatro musical é uma coisa meio dance moms, assim, sabe? Tipo, os pais, desde jovens, eles já estão fazendo teste, então a criança já chega com Os toda pais essa são coisa. competitivos. Os pais são bem competitivos nesse mundo do teatro musical. Então já existe essa pressão nas crianças, sabe? Pra mim foi mais uma coisa de me colocaram lá pra eu ter experiência, sabe? Pra eu ver como era, pra talvez levar isso pra frente ou não. Mas rolou muito. Eu cheguei assim muito. Foi muito gostoso. Eu lembro de fazer amizades também. Eu não fazia ideia do que fazer, mas eu ia Mas é fazendo. muito minucioso, né? Aham. É tudo muito. Eu lembro que eu tava conversando com um amigo meu que fez também, e eu falava, cara, tem umas marcações no palco que você não pode errar 1 centímetro pro lado, porque você caga a luz, você caga o outro amigo que tá vindo dançando do teu lado. É assim, Sim. se é aqui, é aqui. E no Rei Leão tinha muito disso, porque tem muito. No cenário, o palco inteiro ele é projetado pra peça. Então, tipo, tem trilho no palco, tem um palco que gira, tem
antílope que sai do meio do chão, Uhum. assim. Então, A água, a parte da água. O que que é aquilo, gente? Então- A hora que forma o negócio... é lindo. Ah, como que isso acontece? A gente fica desesperado ali. muito É foda. lindo. Como tudo que isso muito lindo. acontece, Anne? Você nem Ah, lembra, eu né? nem lembro Dessa mais, parte mais gente. técnica. Mas era, Pois a é. parte da água era um tecido gigante, redondo, e aí no meio do palco tinha um buraco. E aí quando ia secando o rio, porque, lembra, né? Mufasa Sim. morre, o reino Uhum. fica... Ah, Deus dará. seca a terra, tudo acontece. Então, a hora que eles vão mostrar o lago secando, imagina um tecido gigante, redondo no palco, assim. E aí, aqui no meio, no buraco, alguém começa a puxar por aqui. Então, o lago vai secando. Ai, É só bem que com bonito. toda a iluminação fica O perfeito. quê? com- Nossa É senhora. lindo, Tia. gente. Rei Leão, nossa, Chorei você só sente com a experiência. Muita. E a temporada durou 2 anos. Eu tive que sair no primeiro, porque eu fiquei muito alta. Eu já era muito alta pra fazer o papel. Eu já era a mais alta das Nalas. E assim, depois de 1 ano, eu cresci muito mais. Eu tava quase do tamanho da Nala adulta. Então, eu tive Não dá pra que... trocar? Então, deixa eu fazer adulta, não. Mas eu não podia. Então, eu tive que parar no primeiro ano já. E eu lembro que eu fiquei Ah. devastada. Foi meu primeiro trabalho e eu lembro de pensar, eu nunca mais vou trabalhar na minha vida. Acabou minha carreira. Eu vou aposentar. Com Eu e a 9 Maísa, anos. eu e a Maísa. Eu tava assim, muito mal, tava muito mal. Mas eu lembro que eu curti tanto aquele momento. O Rei Leão foi assim, nossa, que delícia. Foi meu primeiro trabalho, eu tenho contato com as pessoas do Rei Leão até hoje. E muitos deles estão no mundo do teatro musical brilhando demais.